Olá, olá, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo aqui porque eu preciso compartilhar com vocês os meus últimos estudos, né? Para você que não me conhece, meu nome é Natália, né? Eu estou na luta contra a escassez, né? Em busca da minha liberdade financeira. E para isso, eu sei fazer algumas coisas, né? Eu sou transista também, tenho faculdade de biologia, estou sempre buscando conhecimento, enfim, e descobrindo qual vai ser a. Peraí que eu tô com medo de o celular cair aqui com essa highlight, mas vai dar certo. Eu creio. Bom, então eu sou essa pessoa que tá aí na busca e no meio dessa busca eu decidi empreender. E quando eu decidi empreender, eu me esbarrei em muitas dificuldades. Por quê? Porque o empreendedor, quando ele tá naquela euforia, a gente cria sonhos, a gente cria objetivos, a gente atinge os objetivos, só que a gente não pensa nas consequências. Por exemplo, impostos. Por exemplo, não saber nada sobre dinheiro. Por exemplo, não saber nem o que é uma empresa e ficar vivendo como se fosse uma eu presa, ou seja, eu mesma que faça a minha empresa acontecer. Se não tiver eu, não tem empresa. Então não é empresa, né? É eu presa. Realmente presa num trabalho horrível, que você não tem descanso, que você não tem nada, mas o empreendedor ele gosta disso, ele gosta de estar no meio, ele gosta de estar no fluxo, ele gosta dessa sensação de ir, fazer, e acontecer, e sonhar, e ver, só que é muito cansativo também, né? E aí eu fui ficando cansada, a gente vai ajustando, né, algumas coisas. A gente que é empreendedor, quem tem uma veia empreendedora de verdade, não desiste, não desanima. Ele faz modificações. Então, ao longo do tempo, na minha empresa, né, que eu falo minha empresa, mas lá no fundo, eu falo, gente, não é empresa. Um dia que eu falei pra minha mãe, não, porque eu consegui aqui um cartão do Nubank de CNPJ, porque eu tinha aberto um MEI e tava me achando empresária, empreendedora, nata e top. Só que, na verdade, lá no fundo, eu não tenho uma empresa, eu não tenho um negócio, porque, na verdade, o negócio é aquele que trabalha sem a sua interferência. Você não precisa estar lá para ele funcionar. Se você precisa estar lá para funcionar, ele não é um negócio, ele é um trabalho. Se caso você for vender esse negócio, na verdade, você está vendendo para uma pessoa um trabalho, né? Porque aí, no caso, ela vai ter que ficar lá no seu lugar trabalhando. E não uma coisa que gera renda, né? Um ativo, né? Tão bom assim, tão legal quanto deveria ser a empresa. Então, eu comecei nesse processo de empreendedora e tudo mais, e pá, sem saber lidar com o dinheiro. Que bom que eu comecei, porque senão eu não saberia que eu não sabia lidar com dinheiro. Entendeu? Porque o Pablo Marçal, ele falou uma coisa e faz muito sentido pra mim e eu vou levar pra minha vida. O que que é? Ele falou que nós precisamos entrar numa crise pra gente identificar quais são as nossas falhas, pra gente identificar o que nós não sabemos. Ele não disse com essas palavras, mas o que ele disse foi exatamente isso que eu entendi. E se você não se coloca em uma situação, você não vai saber o seu potencial ou o seu fracasso sobre aquilo. Por que você errou? Você não tem a experiência de ter vivido aquilo, entende? Então, se você tem uma experiência de ter vivido aquilo, você sabe o que fazer e o que não fazer muito mais do que aquela pessoa que não se jogou na experiência. Entende? Então, se jogar na experiência é muito importante. Então, para mim, me jogar em ser uma empreendedora foi muito bom. Você que é uma pessoa, você tem que ser uma pessoa, se você quer crescer, você tem que ser uma pessoa que não que tem medo de se jogar, mas se joga mesmo assim, tá? Não é uma pessoa que não tem medo porque essa pessoa não existe. Todo ser humano tem medo. Todo mundo vai sentir medo do novo, medo, a mente vai ficar mil, mas você precisa se jogar para você descobrir, porque senão você nunca vai descobrir. Então foi assim, eu descobri que eu não sei lidar com dinheiro. Eu não sei o que que é ativo, o que que é passivo, eu não sei
que imposto que eu devo pagar, quanto de imposto. Eu não sei nada. Eu não sei quanto que eu tô devendo. Eu não anotei nada. Quanto que custa meu produto? Por que que o meu trabalho vale valor X enquanto eu tô gastando Y? Então, eu tive que ter um conhecimento do caos. O caos ele é muito importante para isso, para a gente entender por que que a gente está no meio do caos e a gente se organizar, né? Ver, visualizar aquele caos, ele serve ali não para te matar, mas para te desconstruir um pouco, sabe, do que você acha que é. Então, quando você se joga no caos, não, não que você deve se jogar no caos, né, gente, né, toda hora, mas tô falando assim, quando você se joga numa oportunidade, em algo novo, em algo que vai te colocar para frente, você tem que ter um entendimento de que somos pessoas medrosas e vamos fazer tudo quanto é jeito para não ir. Só que, com todos os fatores falando para não ir, o empreendedor ele pega e vai. E você é um empreendedor, e você vai quebrando a cabeça, e você vai, nossa, paguei, tanto que eu paguei de juros por ter aberto um MEI. E aí, quando eu decidi fechar o meu CNPJ, foi porque eu ouvi a seguinte frase: um, um CPF fraco não faz um CNPJ forte. Para você ter um CPF, eu escutei em podcast de ricos e empresários e ouvi isso e mudei a minha mentalidade. Então eu vou fechar o meu MEI. Eu vou ver todas as dívidas que eu tenho. E quando eu somei, eu assustei. Quando eu somei, eu assustei literalmente. E aí eu falei assim, nossa, eu devo isso tudo. Como é que eu vou fazer para me pagar? Se eu não tinha nem consciência da minha dívida, eu ia pagar essa dívida ou ela ia virar mais bola de neve ainda? Porque se eu não tivesse a consciência que eu tinha essa dívida, eu ia continuar fazendo dívida, como eu já estava fazendo sem ver. Acaba uma, faz outra maior. Então, a gente tem que sair desse ciclo. Se você está numa dívida, igual eu tô numa dívida, eu foquei um mês, esse último mês da minha vida, em pagar as dívidas e não fazer nenhuma. Eu paguei as dívidas e não fiz nenhuma. Me empenhei nisso. Fiz bastante trança, fiz divulgação, ganhei dinheiro com trança e paguei um terço das minhas dívidas. Só que nesse exato momento aqui, hoje, que eu tô vivendo, estudando mais um pouquinho, porque a gente sempre tem que estudar, eu percebi que isso que eu tô fazendo, corte de gastos, né, renegociação de dívida, é ótimo. Mas agora eu preciso aprender a gerar outras rendas, né? Ter passivos, ó, passivos não, ter mais ativos. Ter mais ativos. Por que não? Porque o focar nas dívidas, eu estava muito focada nas dívidas. E esse focar nas dívidas me deixou cada vez mais escassa. Porque tudo que você foca cresce, certo? Quando você foca na dívida, você focou ali na dívida, dívida, tem que pagar dívida, tem que pagar dívida, tem que pagar dívida, tem que pagar dívida. Falta mais tanto, falta mais isso. Estava obcecada em querer terminar de pagar as dívidas. Só que há uma forma ainda mais eficiente de pagar as minhas dívidas do que da forma como eu estava pagando. Então, meu foco é sair da pobreza. Meu foco é sair da pobreza, certo? E eu não quero ser pobre, mas beleza. Chega. Liguei o basta. Chega, eu não quero mais ser pobre, eu quero fazer alguma coisa da minha vida que eu quero fazer alguma coisa pra mim, quero ter meu dinheiro, quero ter minha liberdade financeira, quero ir viajar, quero fazer o que eu quiser, sem ter muitas limitações. E o dinheiro vai me proporcionar isso. Beleza, o dinheiro é o final de tudo. Primeira coisa que você tem que fazer para você ser uma pessoa rica é controlar os seus próprios impulsos. Aí as pessoas não entendem porque que os ricos têm dinheiro e os pobres não têm.
Por que que os pobres vivem atividades e os ricos vivem regalia? E aí os pobres, por não ter consciência, se vitimizam falando que os ricos são ruins, são podres, que eles deveriam dividir a riqueza deles para todos os pobres e o mundo ia ser melhor, ia acabar com a fome e tudo ia acontecer. Ah, beleza, faz isso. Distribui a renda para todo mundo igual. O dinheiro volta rapidinho para a mão do rico, porque o dinheiro, ele é uma ilusão. O dinheiro não é uma verdade. Vou parar por aqui de falar sobre isso, porque eu acho que já chega num ponto assim muito exagerado, que talvez num primeiro vídeo falando sobre dinheiro, você não vai entender. Mas procure saber sobre dinheiro. Procure saber o que você sabe sobre dinheiro. Porque a partir do momento que você vê que você tá fazendo uma coisa errada, você vai ficar chocada. E na hora que você ficar chocada, vai doer, porque a primeira coisa que bate o conhecimento é no ego. Porque se o conhecimento chega para você, conhecimento científico, um conhecimento comprovado, ele chega para você. E você olha para ele e fala, não é verdade? Aí você vê que bateu no ego, né? Você vê, não, não acredito, não, vou ver, ignora, isso chama ignorância. Então a ignorância, ela é uma característica de gente pobre, porque pessoas ricas, elas veem o outro conhecimento como um poço de outras infinitas possibilidades. Então a mente dele já gera riquezas o tempo todo. Então, os bolsos dele têm dinheiro. Então, se você quiser sair das dívidas, vamos lá. Se você quiser sair das dívidas, primeira coisa é corte de gastos. Se você puder morar com a sua mãe, se você puder morar debaixo da ponte, se você puder morar debaixo de uma árvore, entendeu? Para diminuir o seu custo, você faz. Claro que eu tô falando exageradamente, tá? Mas diminua o seu custo em tudo, tá? Tudo que você puder, tudo que você puder, de centavo por centavo, diminua, 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 radicalmente, para como se fosse sobrevivência mesmo. Claro que você não vai esquecer do lazer, porque faz parte da sobrevivência. Mas você vai cortar as vazadinhas, cortar tudo que você não precisa, corta muita coisa. Reduz gastos. Então, a primeira coisa que você está em dívida, você vai reduzir gastos. Reduzir os gastos, beleza, ótimo. Você vai focar na sua renda. Você vai focar em como você vai fazer a sua renda. Você recebeu o dinheiro, o que você vai fazer com esse dinheiro? Tantos por cento vai para onde? E aí eu já te adianto do terceiro passo, que você vai pegar tudo que você lucrar, você vai pegar 10% e você vai guardar num lugar que não tem como você tirar. Seja numa aplicação, seja não sei o que tem, alguma coisa. Não tem como você tirar. Aí você bota lá dentro. Porque na hora que você quiser tirar, não tem como tirar. Entendeu? Porque não é pra tirar. Aí, no terceiro passo, o restante você distribui em necessidades físicas ou necessidades de funcionamento da empresa, se for empresa, né? E o restante você vai pagar a dívida. Então você não vai ter dinheiro, a não ser para sobreviver e pagar a dívida, porque você fez a dívida. Isso é o preço da sua inconsciência. Beleza. Fez isso. Pagou a dívida. Agora que você já implementou esse modelo e fica fazendo isso durante um mês, tudo que vem na sua mão, você faz essa porcentagem. Tudo que vem na sua mão, você vai e tira e faz assim. Você se acostumou com essa ideia? Você já tá fazendo isso automaticamente na hora que você já recebe? Aí a outra coisa que você vai fazer. Você vai começar a focar em gerar renda.
Eu sei que isso eu acho que deveria ser a primeira coisa, mas eu tô falando na forma como eu fiz, como eu estou fazendo e que está funcionando, tá? É a minha forma que eu estou fazendo, que está funcionando. Você vai focar em gerar rendas, gerar ativos. E vai focar em estudar. 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 Estuda sobre dinheiro, estuda sobre finanças, estuda sobre tudo quanto é coisa que tem a ver com dinheiro. Saiba. Sei que é chato, mas começa por uma coisa que você tem curiosidade. Ah, mas eu já ouvi falar de criptomoedas, queria saber mais como que é. Você vai estudar. Ah, mas esses termos que eles falam, não sei o quê. Tem o Google. Eu escutei um termo agora que eu li, chama escamotear. E eu fui pesquisar o que que era. E eu vi que escamotear é como se fosse, tipo assim, sumir com alguma coisa, esconder, desaparecer, sei lá, entendeu? Então, é assim que você aprende, que você vai aumentando seu vocabulário. É só coisa boa que acontece quando você decide estudar. Só que você tem que lidar com a resistência, né? Como se diz a professora Lucilena Galvão, a resistência, ela, tudo que você vai fazer de diferente, de bom, que vai te trazer uma elevação espiritual, uma elevação financeira, uma elevação da sua inteligência, tudo que vai te ajudar, vem a resistência para poder não deixar você fazer nada. Vem a preguiça, vem o cansaço, o corpo resiste, a mente te leva para lugares que você nem sabe mais o que você tá pensando, você não dá conta. Então, a resistência tá aí. Só que essa é a hora de você se jogar. Se joga. O rico, ele se joga no risco calculado, no risco que ele quer correr, nem qualquer risco. Ele quer correr um risco X. Para ele poder saber Y que está por trás daquele risco. É tudo intencionado. Então, seja intencional, cara. Você quer ficar rico? Não é trabalhando pros outros que você vai ficar, né? Você quer ficar rica? Então vai estudar dinheiro, mano. Você quer sair da dívida? Vai estudar gestão, mano. Vai estudar dinheiro, vai estudar ativos novos para você incrementar na sua renda. Ou então foca. Se você for pobre, se você não tiver nenhum real, eu sou uma pessoa aqui, ó, viva, prova de pessoa pobre, que não tem nenhum real, que não sei o que, não sei o que não tem oportunidade nenhuma, até pela minha cor, pela minha raça, né? Nem fala mais. Até pelo meu, por eu ser mulher, até por onde eu vim, até onde, que eu fiz, as experiências que eu tive, tudo me limita. Mas e aí? A limitação só acontece na sua mente. Sai daí agora. E é isso. Um beijo. Até a próxima.